Vamos falar sobre poder legislativo? A Comissão de Direitos Humanos aprovou na última quarta-feira um projeto que regulamenta a pesquisa e o garimpo em terras indígenas. A autorização é concedida desde que haja consentimento das comunidades afetadas. O projeto é do senador Messias de Jesus, filiado ao Republicanos, com relatório favorável da senadora Damares Alves, também do Republicanos. Agora o projeto segue para a Comissão de Meio Ambiente. O projeto proíbe a mineração industrial, a exploração em terras de povos isolados e a garimpagem em áreas de habitação permanente. De acordo com a regulamentação, a exploração não pode causar prejuízo à integridade cultural, social e econômica das comunidades. Porém, a medida levantou o questionamento sobre a possibilidade de avanço da devastação florestal e contaminação dos rios. E é por isso que eu converso hoje com um dos coordenadores executivos da Articulação dos Povos Indígenas, que é o Dinamã Tuxá. Dinamã, muito bom dia, prazer falar contigo. Nada melhor do que ouvir quem entende bem sobre terras indígenas e que vai ser bastante afetado por esse novo projeto de lei. Bom dia, viu? Bom dia a todos que nos acompanham. Eu acho que isso é um tema crucial para o debate e a opinião pública brasileira, né? Nós estamos no ano de COP, nós estamos em ano que constantemente nós temos visto mudanças climáticas severas e os impactos das mudanças climáticas em todo o território nacional e no mundo, né? Eu acho que é importante a gente trazer esse debate para a discussão, principalmente para que a opinião pública possa se apropriar os impactos ocasionados por esse tipo de atividade econômica, por mais que na propositura ele traga subsídios que supostamente irá proteger os povos indígenas no meio ambiente, mas nós sabemos que nenhuma dessas atrativas irá de fato ser eficaz para conter a contaminação, para conter a destruição e para conter os conflitos socioambientais que é ocasionado por esse tipo de atividade econômica, como é o caso do garimpo e da mineração, seja industrial ou não, dentro das terras indígenas. Dinamã, a população indígena e também, né, os povos isolados foram ouvidos para a construção desse projeto? Infelizmente, de forma muito sistemática, né, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ela tem feito proposituras que representam uma ameaça direta aos direitos fundamentais dos povos indígenas no Brasil. E a propositura desse tipo de legislação, né, que afeta diretamente os territórios, a cultura e a vida dos povos indígenas, deveria ser cumprido um acordo internacional ao qual o Brasil é signatário, que é a Convenção 69 da OIT, a Consulta Livre Prévia Informada. Infelizmente, em nenhum momento houve um debate mais apropriado, inclusive convidando os povos impactados a fazer um debate sobre o tema. Não há um processo de ouvir, né? Não há um processo de consulta. Então, já infringindo normas internacionais a qual o Brasil é signatário, essa propositura ela vem de encontro também ao nosso texto constitucional, porque está ferindo direitos fundamentais, cláusulas pétreas, que são imutáveis e que, infelizmente, tanto o projeto de lei 1331 quanto o 6050, né, afronta diretamente os direitos constitucionais dos povos indígenas. Dinamã, esse projeto, portanto, então, não é um projeto ideal, né? O que seria um projeto ideal e esse projeto, a existência dele é importante, né? Acho que antes mesmo de dizer qual seria o ideal tem importância, precisa ter algum tipo de marco, né, de legislação em relação a essa questão e aí, se sim, qual seria o ideal? Não existe mineração sustentável, não existe atividade econômica sustentável dentro das terras indígenas. Uhum. Então, partindo desse pressuposto, né, infelizmente, o texto constitucional abriu um precedente de a criação de uma lei complementar para regulamentar a atividade minerária dentro das terras indígenas, né? Mas uma lei complementar, não uma lei ordinária. Então, até o rito que está sendo posto, ele está sendo controverso, porque a Constituição Federal assegura, de fato, né, a criação de uma legislação específica para tratar sobre o tema, uma lei complementar.
nós sempre soubemos os impactos, historicamente falando, da atividade econômica dentro das terras indígenas, aí muito focado em extração de madeira e mineração, sempre foi muito danosa, sempre foi muito conflituosa. Então não temos o que falar de atividade que sempre gerou conflito, morte e violações de direitos. E eu digo isso com propriedade porque nós temos, por exemplo, atividade do garimpo em terras indígenas, né? No território Yanomami nós tivemos uma denúncia assim, avassaladora, né, de um povo que praticamente foi quase dizimado por uma atividade econômica ilegal. Se nós olharmos hoje dados da Fiocruz, 90% de Yanomamis de 9 aldeias estão contaminados por metal pesado, 90% de 9 aldeias. Nós estamos falando de uma população muito grande de indígenas que foram contaminados por essa atividade. Então, historicamente, pegando a retórica dessa atividade econômica, que é a mineração, para os povos indígenas sempre foi danosa. Infelizmente, não tem uma regulamentação que vá sanar os problemas sistêmicos que são ocasionados por essa atividade econômica. Uhum. Então, eu não vejo alternativas para esse tipo de atividade dentro das terras indígenas. Infelizmente, nós somos contrários porque ela não traz nenhum tipo de benefício aos povos indígenas, pelo contrário, né, ela se insere dentro de um processo de enfraquecimento da política indigenista, ela se insere dentro de um contexto que aumenta os conflitos socioambientais, o desmatamento, né, as violações de direitos humanos. Então, o caminho é o seu arquivamento. Não há que fazer debate sobre o tema onde os povos indígenas só sofrem com o impacto e onde as riquezas geradas são enviadas, enfim, para as grandes corporações, para quem irá explorar essa atividade. Então, vamos dizer, a fatia boa do bolo fica para os exploradores e a fatia ruim do bolo vai ficar para os povos indígenas com os impactos socioambientais. Não que nós queremos essa riqueza, não, nós não queremos, até porque essa atividade econômica, como eu disse anteriormente, historicamente ela é danosa para os povos indígenas. Então, não temos visto alternativas a não ser o arquivamento para essa propositura ou para qualquer outro tipo de atividade econômica que seja tão danosa quanto o garimpo. E você tocou também, Dinama, num ponto importante que para além, né, da destruição dos povos, né, do humano, também tem uma destruição ambiental, né? E aí acho que a gente pode até tocar no assunto do licenciamento ambiental, que daí trata realmente das terras e do ambiente, né? Do que pode vir a piorar, né? A destruição, o desmatamento, as queimadas, para essas atividades que muitas passam, né? Por terras indígenas. Então acho que também é um ponto importante da gente falar sobre a destruição ambiental que pode causar também com algumas dessas mudanças. Sem dúvida, né? Nós estamos falando de duas proposituras, tanto o PL 1331, que trata sobre exploração de lavras e pesquisa de mineração em terras indígenas, como nós estamos falando de o 6050, que é oriundo da CPI, das ONGs, né, que é uma propositura puxada ali pela senadora Damares, que quer abrir qualquer atividade econômica, mineração, produção de energia, agricultura comercial e turismo das terras indígenas. Uhum. Então, é um bloco de maldade que nós colocamos assim, são proposituras que ela tange diretamente aos povos indígenas, mas também nós podemos falar de forma muito clara que esses impactos vão ser sentidos por toda a humanidade, porque vai haver um aumento da destruição, aumento da contaminação, a retirada do usufruto exclusivo, que é um preceito constitucional concedido aos povos indígenas, esse direito, né, que nossas terras não podem ser exploradas de forma econômica, de forma predatória, né? E tudo que nós pedimos é que nós sejamos ouvidos, né? A priori, como há uma propositura, nós queremos ser ouvidos, queremos colocar nossas preocupações. Infelizmente, isso está sendo cessado, não está sendo cerceado, na verdade, o nosso direito, né, de participação desse debate, sendo que nós vamos ser os principais impactados e, consequentemente, toda a humanidade, principalmente a população aqui do Brasil, né, que logo vão sentir com essa seca extrema os efeitos das queimadas novamente, né, essa fumaça vai chegar nas grandes cidades. Esse ano nós já iniciamos previamente esse processo, eu digo iniciaram esse processo de queimada previamente, que vai impactar diretamente as cidades e, consequentemente, toda a humanidade vai sentir os impactos dessas proposituras, se porventura forem aprovadas no formato que se encontra, sem qualquer ouvida dos povos impactados e sem sequer preocupação com os impactos sociais e ambientais ocasionados com esse tipo de atividade econômica. Dinamã, tem algum exemplo bem sucedido, né, em outras regiões do mundo, em outros países,
de povos originários terem aí as suas terras respeitadas e atividades acontecerem dentro das terras, do perímetro dessas terras dos povos originários. E também queria saber de você, porque o Brasil também tem características muito próprias, né? É um país de tamanho continental, um país gigantesco, com áreas que o governo não chega, que a imprensa não olha, né? Como muitas áreas da região norte, da floresta amazônica. Também tem essa situação toda piora as condições brasileiras. Então, queria que você falasse isso. Se há algum exemplo bem-sucedido que vocês acompanham de acontecer com alguns povos originários de outras regiões, de terem as suas terras mais respeitadas e as atividades também mais respeitadas, e também se as condições brasileiras de ser um país tão gigante pioram a nossa situação toda aqui. Então, o Brasil, em termos de legislação, ele é mais completo para a proteção do direito dos povos indígenas. Então, a legislação brasileira, se ela fosse implementada de forma como deveria, né, nós teríamos um sistema jurídico bem consolidado. Não é à toa que essas proposituras, ela vem justamente para desmontar os direitos constitucionais dos povos indígenas, porque ele é sólido, ele é consistente, ele traz para os povos indígenas uma proteção, né, que lógico precisa ser melhorado, mas que hoje, em termos de global, é uma legislação bastante completa, bastante segura, né? E aí onde há esses ataques. Eu recentemente, na verdade, um tempo atrás, eu fui conhecer justamente essas alternativas, né, de outras terras indígenas fora do Brasil, nos Estados Unidos, no município de Klamath, do povo Yurok, né, que eles têm um sistema jurídico próprio, um sistema de segurança próprio, um sistema de justiça própria e de gestão do seu território autônomo, né? Ele só fica submetido à Constituição americana, ele não é submetido à legislação da Califórnia, por exemplo, né? Então, é uma experiência muito peculiar, né? Não se aplicaria no Brasil, porque ali é um outro processo de colonização, é um outro processo de exploração, é outra atividade, não se aplicaria. Eu fui lá para conhecer outros modelos de vivência, outras formas e outros sistemas que são aplicados aos povos indígenas, né? Mas logo descartamos porque não se aplica. Nós somos, como você disse, um país continental e nós somos 305 povos, 274 línguas e cada um vivendo em um formato e um modelo totalmente distinto e diferente. Então, essa diversidade, essa especificidade, ela não tem como ser generalizada. Uma política pública que consiga generalizar isso. Cada caso é cada caso, cada situação é cada situação. Inclusive, nas próprias atividades que são aplicáveis dentro dos territórios indígenas, deve ser consultado, porque cada um tem as suas especificidades, cada um tem seus espaços sagrados, cada um tem seu modo de vida que vai ser impactado de forma diferente. Né? Uma hidrelétrica que impactou o meu povo é diferente de uma hidrelétrica que vai impactar uns carimbós no Urubu, entendeu? Então tem todo um modelo, tem toda uma cosmovisão, uma correlação com aquele ecossistema e com aquele meio que deve ser observado de forma muito específica e diferenciada. Então essa legislação, quando ele tenta enquadrar os povos indígenas dentro de uma caixinha, elas não sabem o impacto e a violência que está ocasionando. Porque para um povo isso pode ser um processo de genocídio, para outro povo pode ser uma oportunidade de mudança de vida. Então, pensar cada caso na sua especificidade. Sabemos que a hidrelétrica gera, por exemplo, um impacto irreversível. O meu povo foi impactado com isso, então eu também posso falar com certa propriedade. Nós perdemos parte do território tradicional, nós perdemos e fomos impactados por uma atividade econômica que gera riqueza hoje para uma empresa que não é mais estatal, né, que foi privatizada. Então está tendo uma exploração, gerando riqueza e nós ficamos com impacto. Né? Impactou a nossa vida de forma muito drástica, de uma forma muito violenta, que não conseguimos ver que nem o recurso financeiro vai haver reparação, por exemplo. Pode injetar o dinheiro que for, mas não vai haver essa reparação histórica, essa reparação, essa violência que foi praticada por esse grande empreendimento. Então, da mesma forma, vai ser o garimpo, da mesma forma, vai ser a agricultura mecanizada ou toda ou qualquer atividade econômica que impacta as terras indígenas, porque dinheiro nenhum, recurso nenhum vai conseguir reverter os impactos e a violência praticada por essas atividades. Perfeito. Dinaman Tuxá, coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas,
falou, portanto, sobre esse projeto, né, que regulamenta o garimpo em terras indígenas. Dinamã, acho que de tudo que você falou que foi muito importante, que dá para deixar aqui como mensagem muito objetiva, é que o respeito precisa começar com adicionar quem vai ser beneficiado ou prejudicado à conversa, né? Ouvir sobre. E é o que você vem relatando, né? Que os povos originários, os povos indígenas, que são diversos dentro do Brasil, não têm sido ouvidos, né? Não têm participado da discussão toda e que isso gera um desgaste gigantesco, né? Muito obrigada, Dinamã. A gente com certeza volta a conversar em breve. Eu que agradeço. Valeu. Muito obrigado.